A paz do seu povo de Deus, queridos irmãos, na palavra de Deus vai contar a história de um homem. E esse homem, ele tinha 2 filhos. E o mais moço dele pediu a herança, a parte que pertencia a ele. E passando-se alguns dias, aquele filho que havia pedido toda a herança, a parte que pertencia a ele, pegou aquela herança e foi para uma terra distante, uma terra longínqua, assim como diz a palavra de Deus. A Bíblia vai dizer que esse jovem, pegando a sua herança, aquilo que ele tinha recebido de seu pai, desperdiçou com muitas coisas, os prazeres aqui da terra, na prostituição, na bebedice, amigos, entre aspas, que estavam sempre ao seu redor, mas chegou um momento em que aquele dinheiro, aquela herança que ele havia recebido de seu pai, acabou. E quando chegou esse momento em que essa herança acabou, naquela cidade começou a acontecer uma grande necessidade. Ele começou a sentir fome naquele lugar, a ponto de procurar empregos para poder trabalhar, para poder se sustentar, se manter, mas só que ele não conseguia trabalho em nenhum lugar, e ele conseguiu apenas em um lugar. Alguém daquela cidade o colocou para ele ir apacentar porcos, cuidar de porcos. E aquele jovem, cuidando dos porcos, a Bíblia vai dizer que ele, a fome dele era tão grande que ele, ao olhar a lavagem, ele começou a desejar comer as bolotas, a lavagem daqueles porcos, a ponto de ele botar a sua mão na consciência e ele cai entre si e diz assim: quantos empregados de meu pai comem tão bem e eu estou aqui padecendo necessidade. E ele começa a ensaiar algumas palavras e dizer: voltarei novamente até a casa do meu pai e direi: pai, pequei contra os céus e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, mas me trata apenas como um dos teus empregados. A Bíblia vai dizer que aquele jovem, ele retornou novamente para a casa do pai. E quando o pai avista aquele jovem se aproximando, talvez estava todo maltrapilho, sujo, barbudo, né? Mas só que o pai, quando vê, reconhece pelo andado, pela fisionomia, porque o pai, ele nunca esquece do seu filho. Os amigos que havia gastado com ele a sua herança, amigos entre aspas, os esqueceu, não sabia mais quem era ele. Mas só que o pai nunca esqueceu do seu filho. A Bíblia vai contar que quando o seu pai avista aquele homem, ele observa e entende e reconhece que é o seu filho. E de repente o seu pai corre e vai ao encontro do seu filho. E quando chega lá, o seu filho cabisbaixo, mas o seu pai dá um abraço nele. E seu filho começa a dizer aquelas palavras que ele havia ensaiado: pai, pequei contra o céu e perante ti. Mas o seu pai o interrompeu e não quis saber do restante. Pediu para que um empregado viesse e lhe desse sandálias para os pés dele, um anel para o seu dedo, roupas limpas para ele e mais ainda, matasse o bezerro cevado, porque aquele filho estava perdido e foi encontrado, estava morto e agora estava vivo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então a Bíblia vai complementar e dizer que há festa no céu quando um pecador se arrepende. Eu não sei como é que você se encontra hoje. Talvez você deva ter feito como aquele filho pródigo. Talvez você tenha se afastado dos braços, né, da casa de papai por algum motivo, mas só que papai, ele está sempre de prontidão e te esperando para quando você voltar novamente,
ele te receber de braços abertos e te dar um abraço. E ele não quer saber daquilo que você fez, aquilo que você cometeu que desagradou a ele. Ele quer colocar sandálias nos seus pés, ele quer te dar roupas novas, colocar um anel no seu dedo e até mesmo fazer uma festa, porque você estava perdido e ele está te chamando novamente para a maravilhosa luz. Deus está te chamando. Se você está afastado dos caminhos do Senhor, volte novamente, e papai está sempre de braços abertos para te receber.